Bom, logo depois da descoberta do ouro, a gente nota no Brasil uma porção de transformações, né? Transformações econômicas, transformações sociais, transformações políticas, né? Mas todas essas transformações nos permitem dizer que o Brasil se transformou numa colônia muito mais complexa. Portanto, a gente pode afirmar que, em função das consequências da mineração, o Brasil se transforma em uma colônia muito mais complexa, né? Em que sentido que nós estamos falando isso? Por exemplo, nós vamos ter agora, né, um novo polo econômico aqui no Brasil, que é o Sudeste. Então a gente tem uma transferência da importância da colônia, que antes era focada no Nordeste, agora para o Sudeste. Coloco o Sudeste entre aspas porque não se chamava Sudeste naquela época, né? Sudeste que a gente conhece hoje. Mas, por exemplo, a área economicamente mais importante agora é a área das Minas, né? Onde hoje está o estado de Minas Gerais. Nós vamos ter uma transferência, inclusive, da mão de obra escrava. Uma quantidade bastante grande de escravos que estavam no Nordeste, agora vai ser transferido, vai ser vendido aqui na região de Minas Gerais. A capital do Brasil, por exemplo. A capital do Brasil, que antes era Salvador, agora vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil, né, no ano de 1763. Né, nós temos a transferência aí da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. É um novo polo, né, não só econômico, mas também um polo político, administrativo. Né? Ou seja, a gente tem uma nova capital aqui no Brasil. As pessoas, né, há uma enorme migração interna dentro do Brasil para a região de Minas Gerais. Né? Um montão de gente está saindo de diversas regiões, né, e vindo para cá, aqui para Minas Gerais especificamente, ou para o Rio de Janeiro. Até mesmo de Portugal. Nós temos uma transferência enorme de Portugal para cá. Né? Estipula-se que aproximadamente 1/3 da população masculina de Portugal foi transferida, veio aqui para o Brasil nesse período. Né? Então nós temos um novo polo econômico e um novo polo político em função da mineração, que é a região aqui do Sudeste. E também a gente pode afirmar também que nós temos agora o surgimento significativo de um mercado interno. Coisa que antes existia de maneira bastante limitada, agora não. Agora nós temos um mercado interno bastante significativo. Né? A justificativa para isso, como eu acabei de colocar, né, é um crescimento muito grande da população. Né? Nós temos, em função da mineração, um crescimento demográfico no Brasil bastante significativo. Né? Nós temos, como eu acabei de colocar, especula-se que aproximadamente 1/3 da população masculina de Portugal veio para o Brasil nesse período. Né? E evidentemente que a maior parte desses indivíduos, né, que vieram para cá agora, né, transferidos de Portugal, são trabalhadores livres. Então há um crescimento significativo do trabalho livre. Eu não estou dizendo que não há escravidão. A escravidão continua a ser, em termos numéricos, muito mais usada no Brasil do que o trabalho livre. Mas se comparado com o momento anterior, nós temos muito mais trabalhadores livres agora do que tinha antes. E é em torno desses trabalhadores livres que nós vamos ter um crescimento bastante significativo de um mercado interno. E esse mercado interno vai possibilitar, aqui no Brasil, uma integração entre diversas regiões da colônia. Vamos entender isso melhor. Aqui a gente tem um esboço do mapa do Brasil, né? E a primeira coisa que a gente já identifica é o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado lá atrás, né? E que agora está pontilhado. Por que ele está pontilhado? Porque ele simplesmente deixou de existir. Esse Tratado de Tordesilhas vai ser substituído por um outro tratado na metade do século XVIII, né, em 1750, chamado Tratado de Madrid. Né? E por que ele deixa de existir? Porque ele perdeu completamente o sentido, ele foi completamente desrespeitado, principalmente no período conhecido como União Ibérica. Né? Então, nós tivemos aqui o movimento do bandeirantismo, nós tivemos a pecuária, nós tivemos a presença dos jesuítas, que vão ocupar terras muito além do Tratado de Tordesilhas. E durante a União Ibérica não fazia sentido dividir, né? Porque tanto Portugal como Espanha eram governados pelo mesmo rei. Então não havia sentido essa divisão do Tratado de Tordesilhas, que perdeu completamente o sentido. Né? Então o Brasil está, do ponto de vista espacial, muito mais ocupado. E o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, já vai possibilitar aos portugueses consolidarem essas novas fronteiras. Mas olha só, aonde que estão aqui as minas? Né? O ouro foi descoberto aqui, na região onde hoje está o estado de Minas Gerais, parte do estado de Minas Gerais. Né? E esse ouro vai possibilitar uma mudança significativa em todo o território brasileiro.
Por exemplo, aqui na região do sul do Brasil, nós vamos ter o desenvolvimento de uma pecuária bovina, né? Aqui no sul. Pecuária bovina para produção principalmente do charque. O que é o charque? É a carne seca, a carne que foi desidratada no sol e no sal, e que vai ser vendida aqui na região de Minas Gerais. Então essa mão de obra livre que se desenvolveu aqui vai consumir o charque que era produzido aqui no sul. Além da produção do charque, nós temos também a criação de animais de cargas, as mulas, que também serão vendidas aqui em Minas Gerais. As mulas eram vendidas, eram compradas aqui em Minas e eram usadas como transporte, para transportar as coisas ali dentro mesmo, né, e também para transportar o ouro até a cidade do Rio de Janeiro, nova capital do Brasil. E a partir do Rio de Janeiro ou Paraty, as duas cidades que tinham os principais portos naquela época, nós temos aqui a exportação do ouro para a Europa. Né? Mas não é só, não para aí não. Aqui na região da floresta amazônica, nós vamos ter a coleta das chamadas drogas do sertão. Do que se trata as drogas do sertão? Castanhas, raízes, ervas, açaí, guaraná, as chamadas especiarias da floresta, coisas que passam a ter um mercado significativo. Elas vão ser exportadas para a Europa, mas também serão vendidas na região das Minas. Esse mercado consumidor que se desenvolve aqui vai consumir essas drogas do sertão também. A gente vai ter ainda a importância do Nordeste. Aqui na região do Maranhão, aqui na região de Olinda, na região de Recife, nós continuamos tendo a produção do açúcar. E esse açúcar continua sendo exportado, mas derivados do açúcar e o açúcar também vão ser vendidos aqui. Como, por exemplo, cachaça, aguardente, rapadura e o próprio açúcar. Além dos escravos que também eram usados aqui e que agora vão ter, como o açúcar passa a ter uma importância menor, essa mão de obra vai ser vendida aqui na região de Minas Gerais. Além disso, a gente tem também a integração com a região de São Paulo. Por que a gente tem essa integração com a região de São Paulo? Porque aqui nós temos a produção de alimentos em geral. Por exemplo, o feijão. O feijão tropeiro foi criado, foi inventado, vamos colocar assim, aqui na região de São Paulo e era transportado aqui para Minas. Em volta de Minas Gerais surge um cinturão verde, que também vai produzir alimentos para o consumo da galera daqui. O que nós estamos falando então? Qual que é a conclusão que a gente chega? Que essa colônia está muito mais integrada. E essa integração acontece dentro das cidades dessa colônia. Portanto, a gente afirma que, em função da mineração, nós temos um crescimento significativo da vida social urbana. As cidades passam a ter muito mais vida nesse momento. E quando eu digo que é um crescimento significativo das atividades urbanas, eu estou falando de comércio, eu estou falando das artes, eu estou falando da engenharia, da arquitetura, do artesanato. Então a gente tem uma série de atividades urbanas bem mais presentes agora. Que outra consequência que a gente percebe em função dessa integração que o ouro está possibilitando? Um crescimento muito maior, muito mais significativo, das camadas sociais médias. Então, agora a gente tem uma camada média bastante significativa. Essa camada média foi identificada lá atrás, no século XVI, na sociedade açucareira. Mas a gente colocou que essa camada média não tinha uma importância, um significado social tão grande. Agora ela tem. Então a sociedade do século XVIII tem essa transformação se comparada com a anterior. Essa sociedade tem uma camada social intermediária significativa, formada por comerciantes, formada por artesãos, formada por padres, formada por funcionários, formada por ex-escravos, por tropeiros. Então nós temos por mecânicos de carroça, por exemplo. Então a gente tem um montão de outras atividades econômicas e sociais dentro aqui dessa rotina. Portanto, a gente afirma que dentro desta colônia existe uma maior mobilidade social. Ela ainda é uma sociedade que tem uma grande estratificação, mas agora ela tem uma mobilidade maior do que tinha antes. Então é mais fácil um cara conseguir enriquecer. Existe aqui ex-escravo, por exemplo, que consegue a sua liberdade. Existe aqui o tropeiro que enriquece, o vaqueiro que enriquece, o comerciante que enriquece. Portanto, a gente pode dizer, analisando todas essas consequências, sem sombra de dúvida, que agora o Brasil é, sem dúvida alguma, uma colônia
muito mais complexa, no sentido político, econômico, social e cultural.